Agora vamos falar sobre os geossintéticos. Este é um tipo de material amplamente utilizado na área de engenharia. Os geossintéticos podem ser definidos como um produto planar que é feito a partir de materiais poliméricos de plástico. E este é utilizado em combinação com diversos tipos de materiais, tais como solo, rocha, etc. São parte integrante de diferentes tipos de projetos de engenharia. O termo geossintético surge a partir da necessidade do agrupamento de diversos produtos que são utilizados. Estes produtos podem ser industrializados, sintéticos, naturais, etc. E estes são usados para resolver diversos tipos de problemas que se apresentam na área de engenharia, especialmente na parte de geotecnia. Os sintéticos são bastante utilizados em obras de engenharia com diversos tipos de funções. Temos desde filtros, drenagens, estabilização de taludes, temos membranas impermeáveis, etc. Estes são tipos de materiais bastante eficientes e apresentam uma boa durabilidade. Os polímeros mais comumente utilizados na confecção ou na fabricação dos geossintéticos seriam o polipropileno, o polietileno e também tem o poliéster. Como já foi explicado para vocês, o plástico seria a principal matéria-prima dos geossintéticos, os polímeros. Os plásticos são materiais orgânicos, poliméricos e sintéticos. Podemos dizer ou podemos afirmar que estes são compostos por polímeros e aditivos. E estes aditivos colocados no polímero podem ter diversos tipos de funções. Essas funções vão desde pigmentação, coloração, estabilização, podem ser plastificante, retardador de combustão, entre outros. Aqui se mostra a matéria-prima, a sigla e os geossintéticos. Nesta tabela apresenta a matéria-prima, a sigla que apresenta essa matéria-prima e os geossintéticos que são o que utilizam esse determinado material. A classificação desses geossintéticos é variada. Temos, dentro dessa classificação, temos os geotextis, e esses geotextis podem ser classificados ou subdivididos entre geotextil tecido e geotextil não tecido. Tem aplicações diversas dependendo do seu tipo. Temos também geogrelha, temos georrede, temos geomembrana, geocomposto argiloso, geotubo, geocélula, geoexpandido e também geoespaçadores. Essa seria a classificação genérica em categorias e essa vai depender também do processo de fabricação. Agora, vamos falar sobre o geotextil. Esse geotextil seria uma manta com fibras ou com a utilização de filamentos de tecido que pode ser tecido ou não tecido, ou também pode ser tricotado ou também costurado. Esta manta, dependendo do tipo, pode ser flexível e impermeável, e as propriedades hidráulicas permitem as aplicações da separação, proteção. Podem ser também utilizados como reforço, usados para drenagem especificamente, e também para o controle de erosão. Como foi dito, o geotextil é dividido em geotextil tecido e geotextil não tecido. As aplicações destes são variadas dependendo do tipo. Se estamos falando de geotextil tecido, sim, que no caso é fabricado pelo entrelaçamento dos fios e as fibras. Este entrelaçamento geralmente é dado em ângulos retos, é vendido em rolos, é bastante utilizado em reforços
utilizado para reforço de solos, para execução de muros de contenção, dadas as condições da resistência, etc. Pode ser utilizado também para recapeamento de pavimentos ou também para reforço do subleito, isto em diversos tipos de obras. Já o geotextil não tecido apresenta outro tipo de uso. Como vocês podem observar, é composto por fibras ou filamentos e estes se encontram distribuídos de forma aleatória. Esta ligação ou a ligação destes elementos, destas fibras, é produzido por um processo mecânico, químico ou também por um processo térmico. Ou também através da combinação destes elementos, destes processos. Estamos falando dos processos mecânicos, químicos ou também térmicos. No caso do geotextil não tecido, este pode ser no tecido agulhado, como apresentado na imagem, ou pode ser um tecido termoligado. Existem diferenças, como vocês podem apreciar nas imagens que se encontram nessa tela. Então, outro dos geossintéticos que vamos analisar neste momento seria a geogrelia. Essa geogrelia seria um material sintético que apresenta a forma de grelha e a sua aplicação principal seria no reforço de solos. Essas aberturas que se encontram presentes na geogrelia permitem a interação do material junto com o meio com o qual se encontram confinadas. Estes elementos ou estes materiais apresentam boa resistência à tração. Essas geogrelias podem ser classificadas ou podem ser subdivididas entre geogrelia uniaxial ou também geogrelia biaxial. Geogrelia uniaxial, quando esta apresenta uma elevada resistência à tração em apenas uma direção. E geogrelia biaxial, quando apresentam elevada resistência à tração em ambas as direções. Temos também a geogregie, o qual é um material com uma aparência muito semelhante às geogrelias. Esta geogregie é formada por duas séries de membros que extrudados paralelos e estes se intersectam com um ângulo constante. Este tipo de material apresenta uma alta porosidade e são utilizados para conduzir vazões elevadas de diversos tipos de fluidos ou também de diversos tipos de gases. Esta utilização deste tipo de material, deste tipo de geossintético, é preferencialmente na drenagem. Neste momento, na sua tela se encontram as geomembranas. As geomembranas seriam umas mantas flexíveis que podem ser constituídos de um ou vários materiais sintéticos. Este material possui uma baixa permeabilidade, uma baixíssima permeabilidade. E este é utilizado como barreira para fluidos, para gases, vapores, etc. En este momento estamos apresentando o geocomposto GC. Este seria um geossintético formado pela associação de dois ou mais geossintéticos, ou seja, um material que utiliza outros geossintéticos. Exemplos deste tipo de geossintéticos temos o geotextil com georregie, geotextil com geogrelia, geogrelia e geomembrana, etc. Então, temos dois ou mais geossintéticos utilizados para a conformação ou para exercer uma determinada função. Temos também o geocomposto argiloso. Esse geocomposto argiloso, a função principal seria uma barreira impermeabilizante. Este material
seria formado pela associação de geossintéticos e argilas de baixa condutividade. Neste caso, se mostra a utilização da bentonita. Então, esta é geralmente incorporada entre dois geotextos, um na parte superior e outro na parte inferior, e através de diversos processos, entre os que se encontram os nó costurado, agulhamento, confinam o núcleo argiloso. Este material, quando se encontra hidratado, actúa como una barreira para líquidos, para gases, y estos son bastante utilizados en aterros sanitarios junto con las geomembranas. Aquí estamos mostrando un geocomposto utilizado para drenaje, específicamente. Un deles cumple o papel de filtro, no caso seria o geotextil não tecido, e o outro cumple o papel drenante. Então você vai ter um geotextil não tecido que vai ter a função de filtro, impede a passagem dos finos e permite a passagem da água. Aqui também vocês têm um elemento espaçador e temos uma tubulação que permite a transmissão da água para a sua condução final. Temos um geocomposto de reforço do tipo GSR, que seria uma estrutura formada pela Associação de Geossintéticos não similares e é utilizado ou desenvolvido especificamente para a área de reforço. Temos também a utilização de geotubo, e esse geotubo tem diversas características. Esse geotubo pode ser ranurado, pode ter ranuras que facilitam a entrada da água. Neste caso, está sendo apresentado o conjunto para a sua utilização como filtro. Este geotubo é um tubo polimérico perfurado ou não e é ampliamente utilizado nas obras de drenagem. Pode ser nas de drenagem de líquidos, de gases. E como exemplo podemos citar a coleta de chorume, de gases, em aplicações de aterros sanitários, etc. Em alguns casos, essa tubulação ou esse geotube vai apresentar umas ranuras que facilitam a entrada da água. Temos também as geocélulas, e esse seria um material que apresenta um arranjo tridimensional. E este tem uma espessura considerável. Esta geocélula é constituída por tiras poliméricas e estas são soldadas entre si com o intuito de formar células que se encontram interconectadas. E nos interstícios ou nos espaços vazios de essas geocélulas é feito um preenchimento com solo. E algumas vezes também pode ser utilizado o concreto. Exemplos da utilização desse material, neste caso está sendo apresentado neste momento na sua tela. Aqui, este é um material que apresenta uma elevada resistência. Aqui se mostra essa utilização das geocélulas para a estabilização também de taludes. Aqui se mostra a utilização de outros geossintéticos ou geoexpandido. No caso, seria blocos que são produzidos por meio de uma expansão de uma espuma de poliestireno, as quais formam uma estrutura de baixa densidade. Este material é utilizado para isolamento térmico, como material para a substituição dos solos em aterros. Quer dizer que vai deixar esse aterro muito mais leve, ou também como uma camada vertical compressível com o intuito de reduzir as pressões do solo sobre os muros rígidos. Temos os geoespaçadores. Esses geoespaçadores são materiais que apresentam
uma estrutura tridimensional que tem uma grande porcentagem de vazios. Este material, esse geoespaciador, em conjunto com os geotextis não tecidos, por exemplo, formando um material composto, apresentam uma grande utilização nas obras de drenagem. Temos também as geobarras, que seriam um produto em forma de barra que tem a função predominante de reforço. Tem diversos tipos de produtos, um deles está apresentado na sua tela. Temos também as geomantas. Estas geomantas apresentam uma estrutura tridimensional permeável, e este material, como podem observar, é usado para controle da erosão superficial do solo. E no caso que esse material seja biodegradável, esse geosintético ou essa geomanta é conhecida como biomanta. De forma geral, podemos ver que existem diversas funções que podem ser utilizadas, nas quais podem ser utilizados os geotextis. No caso, pode ter função drenante, pode ter função como barreira, como separação do solo, filtração, como reforço, para contenção de diversos tipos de fluidos e gases, entre eles da água, no caso da drenagem, e também para controle dos processos erosivos. Então, dependendo da sua função, vai ser o geosintético selecionado. E o processo de dimensionamento vai com base também às características específicas da obra. Aqui no slide, neste slide se mostra su aplicação em obras de drenagem, por exemplo. En este caso, que está siendo presentado, ese geotextil está siendo utilizado para contención o para estabilización de taludes. En obras de drenaje son utilizados para conducir a agua desde un punto de coleta até a disposición adecuada, até a disposición final. En ese caso, geralmente para esse tipo de função na drenagem são utilizados os geocompostos, no qual estão sendo utilizados os geotextis não tecidos, como por exemplo, e junto com outros elementos, como o geotubo. Temos também a função de barreira, sim? No caso, na função de barreira, o geosintético tem a função de minimizar a passagem de fluido ou gases. Portanto, este deve ser a permeabilidade, ou a permeabilidade deste tipo de material deve ser baixíssima. Estes geosintéticos também podem funcionar como barreiras de sedimento para controle de erosões ou também para evitar a movimentação, aliás, para retardar a movimentação das dunas. Esses geosintéticos também podem ter a função de filtro. Isso trabalhando de forma conjunta com vários tipos de materiais, tipo os geocompostos. Esses geosintéticos, no caso para filtro, teriam a função de permitir a passagem da água enquanto faz a retenção das partículas finas, isto até um determinado tamanho. Como por exemplo, os geotextis são utilizados para materiais com a função de drenagem, onde em conjunto com as tubulações mantém o fluxo da água no sistema. Também esse processo ou este tipo de material é utilizado na separação do solo. Isto quando colocado entre dois tipos de materiais que apresentam granulometrias diferentes. Por exemplo, como descrito aqui, temos um solo fino e também temos um solo mais nobre. Neste caso, se faz referência também ao processo denominado bombeamento, que é encontrado em diversos tipos de situações, como nas ferrovias.
por exemplo. No caso específico, esse geossintético, para essa função de separação de solo, também auxilia na prevenção de entrada de finos no interior da camada granular permeável das estradas, pode ser estrada de ferro ou nas estradas rodoviárias. No caso, essa função seria de prevenir o efeito do bombeamento, que no caso o bombeamento de finos é um processo retroalimentado. E esse processo consiste no enrijecimento do material de lastro, um material de lastro aqui identificado, devido à secagem da lama que vem do subleito. Então, esse material vindo do subleito é bombeado pelo tráfego. Então, isso acarreta a presença de finos, água e também supersolicitação. Então, temos os efeitos do bombeamento na camada de material de lastro ferroviário. Temos também funções de reforço. Essa função de reforço, nesse caso, o geossintético atua como um elemento que proporciona reforço e este vai ser inserido no solo. Para que cumpra devidamente a sua função, esse elemento vai ser utilizado em conjunto com o solo do lugar, com o solo natural. No caso específico, geotextis podem ser utilizados na massa de solo de forma que podem possibilitar paredes que podem apresentar ângulos de até 90 graus. O emprego deste tipo de reforço possibilita a construção de aterros sobre fundações sobre solos moles, dado que estaria sendo utilizado o mesmo material, sem a adição ou sem a utilização de materiais mais pesados para estabilização, como o concreto. Neste caso, essa utilização do solo de reforço consiste na colocação de uma manta junto com um procedimento específico, na qual a manta é colocada, se coloca uma parte de solo do material e posteriormente se faz a enrolação, se faz a dobra dessa manta. Nesta vai ser colocada uma pequena quantidade de material e posteriormente se faz a colocação novamente dessa manta. Dessa forma, pode ser atingidos ou pode ser construídos taludes que apresentam uma boa estabilidade. Mas, para essa condição, dados os trabalhos aos quais é submetido esse material, porque eles também sofrem um processo de compactação, esse material deve ter uma certa resistência, e essa resistência é medida através de diferentes ensaios. Então, ele deve ter uma resistência à perfuração, dada a solicitação a qual é submetido especificamente durante o processo de compactação. E essa perfuração pode se dar devido também ao material sobre o qual está sendo compactado. Temos para o controle de processos erosivos. Neste caso, esse material ou esse geossintético trabalha com o objetivo de reduzir os esforços ou os efeitos que acarreta a erosão, na erosão do solo. Então, você vai fazer uma proteção superficial do solo e essa proteção superficial do solo prevê ou trabalha ou tenta diminuir os efeitos da erodibilidade e ao ter contato direto do solo com o intemperismo. Então, esse tipo de material impede ou diminui o impacto da chuva por causa do escoamento superficial da água. Esses materiais podem ser dispostos ao longo dos taludes e podem ser utilizados também na retenção de sedimentos que são carregados durante o escoamento superficial. No caso específico, esse também é utilizado com algumas barreiras de controle e processos erosivos. E esses também podem ser, esses geossintéticos também podem ser fabricados com materiais biodegradáveis. Então, como características relevantes
que podem ser mencionadas, temos a resistência à tração, de que esse material pode ter uma boa resistência à tração, especificamente dependendo do uso. E quando estamos falando de utilização para reforço, esta resistência à tração pode ser unidirecional ou bidirecional. Pode ter rigidez à tração. Esses materiais também podem ter boa permeabilidade, devem ter resistência a danos mecânicos, devem ter também uma boa durabilidade e também devem ter uma certa susceptibilidade à fluência. Então, dessa forma, podemos ver que os geossintéticos têm uma ampla gama de utilização e, segundo a sua função, devem ter certas propriedades, como resistir aos esforços de puncionamento, resistir aos esforços de tração localizada, deve ser capaz de resistir aos efeitos de propagação dos rasgos, isto para não danificar a integridade da estrutura. Deve ser capaz de absorver os esforços de compressão, isto por causa da diminuição de volume, que acarreta a diminuição de volume. Ser capaz de aumentar o atrito de interface entre os materiais que o envolvem e deve ter permeabilidade, permitindo o livre fluxo dos fluidos. Isto dependendo da função dentro das especificações necessárias. Como forma geral, podemos observar que os geossintéticos têm diferentes funções. No caso, na sua tela está sendo apresentada várias delas. Por exemplo, o geotextil tem função de reforço, pode ter função de filtro, de drenagem, de separação, de bloqueio de fluxo, controle de erosão. Então, dependendo da sua utilização, estamos falando de geotextis, tecidos ou geotextis não tecidos. Temos geomembranas, que teriam a função da separação e de bloqueio de fluxo. As geogrelhas, geotiras e geobarras teriam a função de reforço. As georredes, geotubos e espaçadores teriam a função de drenagem. As geomantas teriam a função de controle de erosão. As geocélulas teriam a função de reforço e também de controle de erosão. E bloqueio e blocos de EPS teriam a função de redução do peso nos aterros. Agora vamos falar especificamente dos geossintéticos na drenagem. Esses podem ser utilizados como meios drenantes e filtrantes, e isto se dá em diferentes tipos de obras, em qualquer tipo de obras de engenharia. Para a drenagem, geralmente são utilizados os geocompostos, isto é, porque é feita a utilização de 2 ou mais geossintéticos. O projeto de um sistema de drenagem eficiente com a utilização de geossintéticos precisa do conhecimento e dos conceitos que são utilizados amplamente na mecânica dos solos. Isto tem a ver também com a quantificação da vazão que vai atingir o sistema de drenagem e também devem-se conhecer as propriedades relevantes dos materiais. Isto é referente à permeabilidade dos solos, por exemplo, e também das condições de fronteira. No que tange aos geossintéticos, é necessário também os conhecimentos das propriedades que têm a ver com a permissividade e com a